E olha, estou preocupado porque eu não gostaria ter a razão, cara. Eu ontem inclusive, estava bravo comigo porque pensava, eu não estou querendo ter a razão. Eu queria ser surpreso. Ao vivo aqui para falar um pouquinho com vocês de Venezuela e outros assuntos. Porque quando você chega a um ponto como está a Venezuela, como é que você faz para sair de uma ditadura dessa? A Venezuela vive uma ditadura, não dá mais para passar pano. Depois de ter votado no Lula, você vai querer me descobrir isso, você vai querer me convencer de que você está com boa fé, preocupado com o povo da Venezuela quando você votou no Lula. Qualquer pessoa que tem acesso à internet e um celular na mão, fica difícil de acreditar nessa boa-fé. E que a Venezuela é uma ditadura. Na verdade, uma narcoditadura. Né? Porque se mexem com drogas, a Venezuela é uma narcoditadura, é um narco-estado. Inclusive, esse termo eu passei a utilizar muito depois de conversar com o Eduardo Bittar. Eduardo Bittar que participou, né, inclusive, de resistências dentro das ruas, né, nas ruas da Venezuela. Ninguém contou para ele, não. Ele foi lá e viu como é que a banda toca, viu como é que, por vezes, os políticos são, para ser eufemista aqui, né, irresponsáveis de mandar o povo para a rua, as pessoas acreditarem que ele tem um plano B, um plano C, e, na verdade, Eduardo Bittar. E você foi a primeira pessoa que acreditar na gente, ajudar a nossa pauta da resistência. Deixa eu ver aqui se ele... Ver se o Bittar tá online aqui. Para chamar ele para conversa. Pedidos para participar. Tá? Fala, irmão, tudo bom? Sou joia. Bittar tá entrando. Tudo bom, Bittar? Como é que você tá? Bem. Muito chévere, mi pana. Mas, Bittar, dá uma clareada pra gente aí, umas últimas notícias da Venezuela, né, o seu pensamento aí sobre tudo isso que está acontecendo. A gente sabe que você também é muito cético com relação à questão das Sim. eleições, né? A gente sabe que um ditador não vai sair do poder através de eleições, tá? Mas se puder trazer para a gente alguma Bom, novidade, tudo algum que update aí com você relação à falou Venezuela, que tá você é certo. conectado Não com preciso pessoas lá ainda, adicionar por favor. nada, porque você conhece muito bem a pauta. Eu acho que você é a principal voz de nossa luta em Venezuela. Você é a pessoa que mais conhece o assunto em Venezuela. E isso aí para a gente é muito importante, porque você conseguiu, de forma incrível, Obrigado. fazer uma conexão com o resto do mundo, para que muitos entendam nossa pauta em Venezuela, principalmente com o assunto que atrapalha a nossa liberdade, que é o assunto da falsa oposição venezuelana, que sempre está negociando os protestos, os confrontos. Acabamos de ver uma entrevista agora, uma coletiva de imprensa da Maria Corina Machado, falando que todo mundo tem que voltar para casa e que ela vai encontrar amanhã, a partir das 11 da manhã até as 12 do meio-dia, e aí todo mundo tem que voltar para casa de novo em paz. Então, não é diferente o que já a gente viu no passado. Se você se deve lembrar, aquela época, quando a gente começou, se lembra de 2017, foi uma história muito, muito bonita naquela época, que a gente viajou o mundo todo para tentar, você falou no Congresso, inclusive, que o único plano para libertar a Venezuela era o plano do Rumo à Liberdade. E você colocou essa pauta internacionalmente. Eu lembro aquele discurso que Sim. você falou, falando que a única maneira do regime sair do poder era desconhecer o Maduro como presidente e fazer que aconteça lá um governo de transição. Quando eles viram que a gente está dando, o governo de Trump estava no poder, eu lembro naquele janeiro de 2019, ainda não aparecia Guaidó no cenário político. A gente estava no Washington e eu lembro essa oposição que viajou para Itamaraty para saber o que a gente estava fazendo no Brasil, nos Estados Unidos, e eles pegaram nossa pauta, voltaram para a Venezuela e juramentaram o Guaidó de emergência, porque eles sabiam que a gente estava trabalhando por esse governo de transição, desde o exílio. Então, a gente já viveu essa experiência. Eu não quero falar muita coisa já de nossos planos publicamente, do que deveria acontecer lá. A gente tem que trabalhar muito, a luta é muito longa. Venezuela já chegou a um ponto de não retorno. Está sendo comprovado o que a gente já falou. Uma cena aqui que foi sensacional, né? Sensacional de maneira negativa, porque é o policial fazendo um cordão de isolamento e do lado dele, uns 3 caras de pistola dando tiro, cara. Eu falei assim, caraca, cara, o policial tá vendo um cara na rua dando... Eu imagino o seguinte, imagina um cara no Brasil, pega a pistola, vai pra rua, do lado da polícia e senta o Exatamente. bambu, larga o dedo no meio de um pessoal desarmado. Cara, é inimaginável um negócio desse acontecer e se dizer que isso aí é um país civilizado.
Porque o policial, provavelmente, ele tem medo do cara do coletivo. É, é um negócio, assim, difícil até de você entender. Você olha a imagem, você vê de novo, aí você fala, como é que esse policial não está enxergando e está se rebelando contra o regime do Maduro? Aí você traz a resposta. Porque isso daí já aconteceu no passado e os caras foram presos, La tumba, la tumba. continuam presos. Então, muito complicado o caso da Venezuela. Qualquer lugar. Eu sei que a resistência real, saímos no ano 2007, muitos de nós, muitas lideranças dos estados que organizamos essa resistência, porque tudo o que aconteceu na Venezuela, Eduardo, no passado, não foi natural. A gente organizou os grupos de 20, de 30, de 50, 200 pessoas, células dentro do país. Eu só ligava para os companheiros, amanhã, 7 da manhã, vamos fechar tudo. Tudo parava e a população olhava esses protestos e acompanhava a gente e esse protesto crescia muito. Então, o grande problema que a gente teve são três coisas fundamentais, Eduardo. A gente falou muito disso. É a condução política errada. Venezuela não tem uma direita, nunca teve uma direita. A gente criou essa pauta a partir de 2012, com a criação do movimento libertário em Venezuela. A gente foi o primeiro movimento de direita na Venezuela no ano 2012. A gente criou a pauta dos libertários. Quando a gente criou a pauta dos libertários, o partido de Leopoldo López, de Maria Corina Machado, criaram a pauta dos libertadores e colocaram os jovens deles com uma camisa do libertador Simão Bolívar, falando que eram os libertadores. Para fazer um contraste e um paralelo com a gente e atrapalhar a luta, né? Então, desviaram nosso propósito. Eles pegaram nosso protesto. A comunidade internacional começou a colocar dinheiro para eles, para os partidos, e a gente perdeu o poder sobre o protesto. Então, perdimos a condução política num nível importante. E são três coisas. Condução política certa, ou seja, a resistência tem que ser dirigida pela resistência, não por um político dessa oposição falsa. Segundo, não temos mídias próprias em Venezuela, dentro do país e fora. Não temos, tudo está controlado pelo chavismo e pela falsa oposição. Eles acreditam nessa narrativa. E terceiro, não temos uma autonomia financeira para suster o processo de convulsão social na Venezuela. Então, é muito impossível, sem esses três elementos, conseguir liberar o país. Então, eu estou vendo uma situação, uma reedição do que já aconteceu no passado. Desordem, um caos, não tem uma condução real, e os líderes da política que convocaram essa eleição estão falando que todo mundo tem que ir para casa e amanhã se encontram de novo para fazer uma oração ou fazer uma vigília. Vittar, para dar um passinho mais atrás e trazer um pouquinho mais da realidade do pessoal que está aqui assistindo a gente. Eu tenho muita fé, mas eu sei que a fé por si mesma, a fé sozinha, não consegue resolver tudo. A mais importante é o conhecimento. Se você fala que é cristão e você não conhece a palavra, você não conhece bem como funciona o inimigo, qual é a fala do inimigo, na frente sua pode chegar uma mulher linda, bonita, falando docemente e pode fazer que você faça coisas erradas, entendeu? Você pode tomar o caminho errado e ir para o inferno. Então, isso aí é o que está acontecendo hoje na Venezuela. O chavismo está jogando suas últimas fichas dessa falsa oposição para atrapalhar o que já está acontecendo nas ruas. A população está revoltada, já temos vários mortos nas ruas, e eu, quando saí da Venezuela em 2017, falei que a gente não ia voltar para a rua nunca mais, até conseguir fora do país o apoio para voltar realmente a ter um triunfo dentro da Venezuela. Mas, lamentavelmente, estamos vendo que não tinha um plano, Venezuela não tinha, essa oposição, Maria Corina, essa oposição não tinha um plano, aconteceu a eleição e ainda estão contando papeletas nos centros eleitorais. Cara, ganharam a eleição. A oposição ganhou a eleição. Edmundo González Urrutia ganhou a eleição com mais de 80% dos votos. Então, como é isso que você vai esperar o último minuto para o governo se deslocar as forças militares, bloquear o acesso ao Palácio Presidencial, bloquear a Caracas, e você vai esperar a contagem total para mobilizar o país para tomar a capital? Já acabou o timing. Falei com vários policias da Venezuela. Eles estão muito revoltados. Falam que ninguém ligou para eles, ninguém organizou nada. Estão desesperados tentando fazer alguma coisa. E muitos militares, depois daquela época do Guaidó,
Guaidó traiu mais de 5.000, 6.000 militares que apoiaram ele na fronteira com Colômbia. Saíram do país, se colocaram ao serviço dele, e Guaidó cumprimentou e voltou para a Venezuela e deixou eles fora. Então a mesma coisa está acontecendo hoje e muitos militares não querem se arriscar. Muitos militares falam, cara, eu não vou falar com um político dessa oposição porque não sei se vai entregar meu nome para o chavismo, que eu sou um desertor, que estou apoiando uma sublevação. Sou né, um desertor. Então, é muito complicado que os militares Sim. que estão dentro, eles possam fazer alguma coisa, porque eles não sabem em quem contar, eles não sabem quem está ao lado, com quem vai falar. Sabendo que a maioria dos comandos, do alto comando, está tomado pelos cubanos e está tomado todo por um narcotráfico. Então, aí governa praticamente o medo nas cabeças dele. Né? Então, é muito complicado. Eu tenho certeza que as pessoas têm muita vontade de ser livres, não tenho dúvida disso. As pessoas estão revoltadas, estão muito bravas. Mas eu venho falando disso e eu sei que não tinha um plano. Não tinha um plano e não vai acontecer nada. Além dos mortos, além dos feridos, além dos presos, mais exiliados. E olha, estou preocupado porque eu não gostaria ter a razão, cara. Eu ontem inclusive estava bravo comigo porque pensava, eu não estou querendo ter razão. Eu queria ser surpreso. Às 4 da tarde, já todo mundo teria que estar deslocado na rua, fazendo pressão. Porque o Maduro tem que entregar o poder. Se ele não está tendo um inimigo real na rua, até o momento da contagem. Então ele não ia aceitar o resultado porque ele não tinha um inimigo real na rua fazendo pressão. É isso. Mas eu sempre falo, as coisas têm que acontecer assim. É um grande aprendizado, a gente tem que melhorar. Naquela época eu estava com 30 anos, agora estou com 37 anos, e a gente está pegando muito conhecimento, está sabendo como atuar, está sabendo o que falar, o que não falar, e eu sei que vai dar certo o nosso trabalho, vamos chegar nessas portas que temos que tocar, que bater, mas a Venezuela vai ser livre e vai ser livre por conta da resistência. Eu acho isso também, só que assim, o que a gente lamenta é porque muitas das vezes a gente tem uma clareza de cenário que outras pessoas não têm. Ou talvez não tenham a boa-fé e o caráter, né, que talvez nós tenhamos. E isso daí vai custar mais prisão, vai custar mais gente ferida, vai custar mais gente morta nas ruas. Porque eu estou olhando aqui, tem várias imagens das pessoas indo para as ruas. O interessante é que é o seguinte, né? O inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Né? Então, não precisa o Brasil sofrer na pele o que tá se passando agora na Venezuela para a gente aprender. Dá para ter uma fonte segura, né? No caso o Bitar, que é venezuelano, mantém contato com o pessoal lá dentro, e sabe todas as histórias, todo esse processo, como é que a Venezuela saiu de um país riquíssimo até se tornar a narcoditadura que é hoje, para a gente, pelo menos, né, prevenir aqui o nosso país, né, porque primeiro passo é a conscientização. Sem conscientização, você não vai nem saber por onde começar, Obrigado, irmão. para Forte onde se abraço. mover. Então, acho que vai mais ou menos por aí. Obrigado, Bitar. Fica com Deus.